TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é quinta-feira, dia 13 de novembro, e você vai ver a seguir. Justiça mantém bloqueio das contas da Prefeitura de Petrópolis e município se encontra em situação de calamidade financeira. Doutor Aloysio Barbosa assume Secretaria de Saúde de Petrópolis. TCE reprova contas de 2024 do ex-prefeito Vinícius Clausen em Teresópolis. O Ministério Público do Rio de Janeiro tenta impedir custeio de evento gospel com recursos públicos em Teresópolis. Tonico Coelho é eleito novo presidente da Câmara Municipal de Três Rios. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. A Justiça negou o pedido da Prefeitura de Petrópolis para desbloquear as contas municipais. Essa decisão, que foi divulgada na quarta-feira e assinada pelo juiz Jorge Luiz Martins, da 4ª Vara Civil de Petrópolis, determinou que o valor bloqueado seja usado para quitar dívidas de 2025 com fornecedores do SERRAC. O juiz Jorge Luiz Martins, da 4ª Vara Civil, determinou o bloqueio na modalidade chamada teimosinha, que permite retenções diárias por 30 dias, até atingir o valor total de R$ 44.600.000. A decisão foi tomada após uma reunião no Hospital Alcides Carneiro, quando a promotora Vanessa Katz alertou para o risco de paralisação dos serviços de saúde. No entanto, o montante apreendido foi de apenas R$ 4.800.000, bem abaixo do valor previsto. A medida ocorre em meio à intervenção judicial no SERRAC, que é o serviço social responsável pela gestão do hospital. Em paralelo, o juiz determinou que o interventor se reúna com a equipe administrativa e apresente uma lista de itens e fornecedores para reposição imediata. Na decisão, o juiz afirmou que não há motivo para liberar os valores, já que o Hospital Alcides Carneiro enfrenta risco de desabastecimento. O fornecimento de carnes, por exemplo, foi suspenso por falta de pagamento e o estoque deve durar apenas 2 dias. Além disso, faltam medicamentos essenciais na farmácia da unidade. A gente está com uma dificuldade enorme de receita por tudo que a gente herdou da cidade, todas as dívidas. Um ano muito difícil para a gente, porém a gente vem trabalhando para reverter essa situação e esses bloqueios judiciais também acabam dificultando ainda mais essas nossas ações. Então, a gente está trabalhando, muita fé em Deus, a gente vai conseguir dias melhores. De acordo com o Ministério Público, o SERRAC acumula dívidas que ultrapassam R$ 24 milhões com fornecedores e funcionários. Essa é a segunda vez, apenas neste mês, que a Justiça determina o bloqueio de recursos do município. Vale lembrar que no início de novembro já havia sido retido um valor de R$ 13 milhões para o pagamento dos aposentados do INPAS. Em meio a toda essa crise na saúde aqui do município, a Secretaria de Saúde de Petrópolis teve uma mudança na liderança nesta quarta-feira, dia 12 de novembro. O até então vereador Dr. Aloysio Barbosa deixa o cargo no Legislativo Municipal para assumir o comando da pasta. Foi anunciada nesta quarta-feira uma mudança no comando da Secretaria de Saúde de Petrópolis em meio à crise multissetorial que o município vem enfrentando. O até então vereador Dr. Aloysio Barbosa se afasta do mandato e assume a pasta. Estamos iniciando algumas mudanças no governo municipal, iniciando pela saúde. O então vereador Aloysio Barbosa vai assumir a Secretaria de Saúde a partir de amanhã. O secretário da pasta, desde o início do mandato do prefeito Ingo Rames, Luiz Kruzik, assume a presidência do Serviço Autônomo do Hospital Alcides Carneiro, o SERRAC. Então a gente está fazendo essas trocas visando a melhora do desempenho do governo em algumas áreas e a saúde. O Luiz já foi secretário de saúde conosco lá em 2021, faz parte do nosso grupo político. O Kruzik também está indo para uma outra missão lá no SERRAC.
participando da intervenção, ocupando mais de perto, para que a gente possa ter transparência nas ações. Aloysio Barbosa foi secretário de Saúde em 2021, durante a pandemia da Covid-19, e foi o responsável pela organização do início da vacinação contra a doença no município. Ele é formado em medicina desde 2007, com especialização em cardiologia, e também atua como professor na Faculdade de Medicina de Petrópolis. Agora, indo para a cidade de Teresópolis, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro reprovou as contas da Prefeitura referentes ao ano de 2024, último ano da gestão do ex-prefeito Vinícius Clausen. Entre as irregularidades apontadas está o descumprimento do investimento mínimo na educação. O parecer contrário à aprovação das contas do exercício de 2024 da Prefeitura de Teresópolis foi emitido pelo conselheiro José Gomes Graciosa no dia 28 de outubro, após análise técnica e manifestação do Ministério Público de Contas, que também opinou pela reprovação. Essa é a segunda vez consecutiva que as contas do ex-prefeito são rejeitadas, já que em agosto o tribunal já havia apontado irregularidades nas contas de 2023. De acordo com o TCE, a gestão de Clausen cometeu 5 irregularidades principais: falta de equilíbrio financeiro, violação da Lei de Responsabilidade Fiscal e descumprimento do artigo 42 da LRF, que proíbe contrair despesas sem recursos para pagamento, e irregularidades do Fundeb. Com a nova decisão, Vinícius Clausen agora acumula 3 reprovações de contas de governo no Tribunal de Contas referentes aos anos de 2020, 2023 e também 2024. Agora, cabe à Câmara Municipal de Teresópolis fazer o julgamento político das contas, podendo manter ou reverter o parecer do TCE. O tribunal também destacou que o ex-prefeito aplicou menos de 25% dos recursos na educação, ou seja, abaixo do mínimo exigido pela Constituição Federal, e não repassou integralmente as contribuições previdenciárias ao regime próprio dos servidores. Por fim, o TCE ainda determinou que o atual prefeito, José Leonardo Vasconcelos de Andrade, garanta acesso ao ex-prefeito às documentações contábeis do município para que ele possa se manifestar caso queira. A reprovação reforça o cenário de crise financeira herdada pela atual gestão, já que logo no início do ano, o atual prefeito decretou o estado de calamidade financeira, citando passivos e desequilíbrios deixados pela administração anterior. E o Grupo Correio da Manhã procurou o ex-prefeito Vinícius Clausen, que governou o município entre os anos de 2018 e 2024, mas até o fechamento desta edição, nós não obtivemos retorno. E bom, gente, ainda em Teresópolis, o Ministério Público do Rio de Janeiro entrou com uma ação civil pública para impedir que a Prefeitura custeie um evento gospel com recursos públicos. O Clama Teresópolis está previsto para acontecer no dia 15 de novembro e, segundo o MP, o Executivo Municipal destinou mais de R$300 mil em cachês para as 2 apresentações. Em uma tentativa de impedir que o município de Teresópolis custeie com recursos próprios o evento gospel Clama Teresópolis, previsto para acontecer no dia 15 deste mês, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro entrou com uma ação civil pública com pedido de liminar a fim de cancelar os gastos feitos pela Prefeitura, que somam R$310 mil apenas em cachês de artistas. A Prefeitura contratou sem licitação a cantora gospel Gabriela Rocha por R$250 mil e o cantor Marcelo Nascimento por R$60 mil, ambos para apresentações de 90 minutos. Os recursos, segundo o Diário Oficial, saíram da Secretaria Municipal de Turismo. Na ação, o MPRJ afirma que o evento, anunciado pela Prefeitura como um dia de muito louvor, palavra e adoração, fere o princípio da laicidade do Estado, previsto na Constituição Federal, que proíbe o uso de dinheiro público para custear atividades religiosas específicas. O Ministério Público também lembrou que Teresópolis enfrenta dificuldades financeiras. No início do ano, o município chegou a decretar estado de calamidade pública com dívidas milionárias e atrasos no pagamento de servidores e de hospitais conveniados ao SUS. Na petição, a promotoria afirma que não é concebível destinar verba expressiva a um culto religioso enquanto faltam recursos para áreas essenciais. O pedido de liminar busca suspender imediatamente o uso de dinheiro público no evento. E claro que nós questionamos a Prefeitura de Teresópolis sobre toda essa situação
que nos informou que não foi oficialmente notificada acerca da ação movida pelo Ministério Público. Esclareceu ainda que tomou conhecimento de que a Justiça já indeferiu o pedido do MP, reconhecendo o direito do município de realizar o evento em consonância com o entendimento reiteradamente firmado em situações semelhantes em todo o país. E bom, gente, na cidade de Três Rios, a Câmara Municipal tem um novo líder. O vereador Tonico Coelho, do partido Mobiliza, foi eleito na terça-feira como presidente do Legislativo durante uma sessão ordinária. E para chegar ao cargo, o novo chefe do Legislativo da cidade recebeu votos de todos os vereadores presentes na sessão. O vereador Antônio Carlos Canavês Coelho, popularmente conhecido como Tonico Coelho, foi eleito novo presidente da Câmara Municipal de Três Rios durante uma sessão ordinária na terça-feira, dia 11 de novembro. O parlamentar do partido Mobiliza vai ficar no comando da Casa Legislativa no restante do biênio 2025-2026. É uma satisfação imensa ser o presidente da Casa Legislativa no restante desse biênio até 2026. As coisas foram acontecendo, não esperava, coloquei o meu nome à disposição e tivemos a maioria da votação. Dos 15 vereadores da casa, 14 compareceram e votaram em Tonico, que foi o único vereador que concorreu ao cargo. A vereadora Bia Bogossian, do partido PSD, foi a única ausente na sessão. Durante a primeira fala como presidente da Casa Legislativa, Tonico falou sobre como projeta comandar a casa no período em que for chefe do Legislativo tririense. Quero dizer que serei um presidente aberto a todos, serei um presidente transparente, como todo presidente é, né? Seria um presidente a favor da população, né? Aberto à população. Seria um presidente que a gente vai trabalhar cada vez mais para a nossa cidade. Ele falou também sobre a importância de um trabalho realizado em conjunto com o Poder Executivo. As leis, as fiscalizações, tudo que a gente puder, daqui para frente, ser mais enérgico no sentido de os cumprimentos das leis serem cumpridas de verdade, de ser a fiscalização de todos os problemas que tem na cidade. A eleição foi convocada após decisão da juíza Ana Carolina Gantois Cardoso, que suspendeu o ato que mantinha o vereador professor Anderson Muriçoca na presidência. E respeitando o liminar da excelentíssima doutora Ana Carolina, vamos ter a votação, como diz o regimento dessa casa. A eleição do dia 11 segue a legislação municipal de Três Rios, que define que na sessão seguinte à posse do prefeito da cidade, que aconteceu no dia 7 de novembro, ocasião em que Jonas Gico assumiu oficialmente o cargo de chefe do Executivo Municipal, seja definido o novo chefe do Legislativo da cidade. Nós vamos agora a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Sala de trauma do Hospital Santa Teresa tem aumento nos atendimentos a vítimas de acidente de moto no mês de outubro em Petrópolis. Homem é preso por estuprar menina de 14 anos em Petrópolis. Homem que estuprou a afilhada é preso em Petrópolis. Operação Pressão Máxima fiscaliza postos de combustíveis em Petrópolis e Cabo Frio. Caminhão que transportava cerveja sai da pista na BR-040 na altura de Três Rios. Homem é preso e adolescente é apreendido por envolvimento com o tráfico de drogas em Nova Friburgo. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis. Uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais.
Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. A sala de trauma do Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, registrou no mês de outubro um aumento no número de vítimas atendidas por acidentes de motocicletas quando comparado ao mês de setembro. Os dados foram divulgados pela unidade de saúde e contemplam a cidade de Petrópolis. A sala de trauma do Hospital Santa Teresa recebeu em outubro 123 atendimentos relacionados a acidentes de carro, motocicleta e atropelamento em Petrópolis. No entanto, se comparado ao mês anterior, os números diminuíram, já que em setembro a unidade recebeu 127 atendimentos relacionados a acidentes de trânsito. Apesar da queda nos números gerais, a sala de trauma do Santa Teresa recebeu 90 atendimentos de acidentes com motocicletas, sendo que em setembro foram 81 ocorrências do tipo, ou seja, houve um aumento de 9 casos. Outro fator relevante é que o número de acidentes com carro caiu de 32, registrado em setembro, para 18 contabilizados em outubro. Os atropelamentos também tiveram queda, já que em outubro foram registrados 15 atendimentos na sala de trauma, enquanto em setembro foram 11 ocorrências do mesmo tipo. Em contrapartida, no dia 22 de outubro, uma idosa de 63 anos morreu após ser atropelada em uma das faixas de pedestre da rua Paulo Barbosa, no centro de Petrópolis. Para o professor de tênis, Antônio Luiz, a falta de gentileza prejudica o trânsito em Petrópolis. O povo do Petrópolis é mal educado, não sabe dirigir, não dá licença para ninguém passar, briga com um pedestre, briga com outro no cruzamento. Tem que voltar todo mundo a fazer provinha para se educar. E para a escola também, para educar. Eu dirijo o dia inteiro aqui, meu amigo, a gente sofre. Segundo o professor de tênis, as autoridades deveriam fiscalizar as motocicletas irregulares. O Detran tinha que começar a fiscalizar, moto barulhenta, não existe mão, contramão, lado de ultrapassagem, eles passam pela direita, pela esquerda. Se você bota uma setinha, eles dizem que você não botou, eles mesmo não usam, pisca-pisca. Muito ruim. Motocicleta, então, é o primeiro que tem que ir para a escolinha. Para o advogado Leandro Palotino, os petropolitanos deveriam ser mais cuidadosos no trânsito. Tem que ter bastante prudência para dirigir, ainda mais hoje com muita gente no aplicativo, distraído, então tem que ter cuidado para reduzir esses números, né? Você acha que tem muita imprudência aqui em Petrópolis? Na medida do possível, as pessoas poderiam ser mais cuidadosas. O motorista Paulo Lopes também falou sobre os motociclistas cortarem pelo lado direito da via. O motoqueiro é muito apavorado, quer cortar de qualquer maneira, quer
entrar na frente do carro de qualquer motor, dar uma vez, um pedestre, o motoqueiro corta pelo lado direito. O técnico em elevadores, Cauê Nunes, que anda de moto em Petrópolis, atribuiu os acidentes à falta de manutenção nas ruas. Pô, tá bem precária, cara, pela segurança de trânsito, né? Pô, principalmente pelos buracos, cara. Você vai desviar, aí você tem perigo do carro encostar na moto ou vice-versa, e eu acho que tá bem precário. Eu acho muito perigoso, cara, e hoje em dia eu tenho andado muito mais calmo por causa disso. E bom, gente, ainda aqui em Petrópolis, um homem de 52 anos foi preso nesta quarta-feira, condenado a 14 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. A vítima é a própria neta do agressor, que tinha 10 anos na época dos abusos. De acordo com as investigações, os crimes ocorreram em 2022 dentro da casa da própria vítima. O caso veio à tona após familiares comunicarem o que havia acontecido. Durante as investigações, foi constatado que o homem já apresentava comportamentos semelhantes com outras mulheres, mas nunca havia sido denunciado anteriormente. A justiça determinou a prisão do condenado após a conclusão do processo e a sentença definitiva. O homem foi localizado em sua casa e não resistiu à prisão. Ele foi levado para a 105ª Delegacia de Polícia, onde foi formalizado o cumprimento do mandado e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde deve cumprir a pena de 14 anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável na forma da Lei Maria da Penha. Já os policiais da 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava prenderam na terça-feira um outro homem condenado por estuprar a afilhada de 12 anos. Ele foi capturado em Petrópolis após um trabalho de inteligência dos agentes. O homem de 52 anos era padrinho da criança e primo do pai da vítima. Segundo as investigações dos agentes, o homem cometeu diversos abusos durante o ano de 2019. Em denúncia, a menina disse que quando ela ia levar comida para uma idosa que a família alimentava, o criminoso esperava ela passar na rua e a agarrava. Depois, ele cometia a violência sexual. O homem foi condenado pelo crime e, após trabalhos de monitoramento, ele foi localizado pelos agentes. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão por estupro de vulnerável. E a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e o Procon-RJ realizaram na terça-feira mais uma etapa da Operação Pressão Máxima, com fiscalizações nas cidades de Petrópolis e Cabo Frio, na região dos Lagos. A ação tem como foco garantir a segurança de motoristas, passageiros e trabalhadores de postos de combustíveis, além de assegurar que o consumidor pague pelo produto na medida correta e em conformidade com a legislação. Durante a operação desta terça-feira, 5 serviços de transporte que eram operados por 3 de motoristas de aplicativo e 2 taxistas foram interditados. Todos apresentaram irregularidades como a documentação da inspeção periódica do cilindro de GNV e o licenciamento anual do veículo vencidos. Vale destacar que a utilização de sistemas de gás natural sem a devida vistoria coloca em risco direto a segurança de todos os envolvidos. Operação essa que contou com uma grande força-tarefa de vários órgãos. Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, Procon Estadual, Detran, ANP, IPEM, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, representada pela Polícia Ambiental, CEPAM, todos com um grande propósito. Em outras 4 fases da operação, 12 postos foram autuados, 4 bombas de GNV e 2 postos foram interditados. 51 veículos de transporte foram classificados como irregulares, sendo 42 de aplicativo e 9 táxis, e 5 instaladoras clandestinas GNV foram fechadas. As ações foram realizadas na capital, em Niterói e São Gonçalo. Mais de 65% dos veículos do estado do Rio de Janeiro que possuem GNV estão irregulares. Muitos deles, ainda lamentavelmente, insistem em fazer instalações em fundo de quintal, o que traz riscos gravíssimos para a vida do consumidor. Segundo o secretário de Estado de Defesa do Consumidor, Gutenberg Fonseca, a fiscalização contínua é fundamental para a proteção da vida. Operações como essas se fazem necessário para que a vida do consumidor seja sempre preservada. E não vamos parar por aí. Ainda vem muito mais pela frente. E um caminhão que transportava cerveja saiu da pista no quilômetro 21 da BR-040, sentido Juiz de Fora, na altura da cidade de Três Rios, e só parou após atingir um barranco.
O acidente aconteceu na madrugada de quarta-feira, próximo ao viaduto da região. Com o impacto do acidente, parte da carga de cerveja caiu do caminhão e ficou espalhada no chão. Apesar disso, o veículo não chegou a tombar. O condutor, um homem de 36 anos, foi encaminhado para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios, com ferimentos moderados. O trânsito no local apresentou retenção, mas logo depois foi normalizado. Já na cidade de Nova Friburgo, um homem foi preso e um adolescente foi apreendido por envolvimento no tráfico de drogas. Essa ação foi realizada na segunda-feira. Quem traz mais informações é o repórter Gabriel Toledo. Após denúncias de tráfico de drogas na região do bairro São Geraldo, os policiais flagraram um homem e um adolescente com uma grande quantidade de drogas. Por conta disso, ambos foram conduzidos para a delegacia da cidade, onde a ocorrência foi registrada. O homem foi preso por tráfico de drogas e associação para o tráfico. O adolescente foi apreendido por fato análogo aos mesmos crimes. Gabriel Toledo para a TV Correio da Manhã. Toledo, muito obrigada pelas informações. Nós vamos agora a um rápido intervalo, mas não saia daí porque a gente volta daqui a pouquinho com o Correio Esportivo. É já já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Antes a gente não tinha tantas obras por todo o estado. Agora tem. Na região de Campos dos Goitacazes, o governo entregou a Ponte da Integração. Quanto tempo o senhor esperou por essa obra? Mais de 40 anos. É que antes os investimentos eram só para a capital. Mas agora essa obra histórica é um marco para o desenvolvimento. São bilhões investidos e tem muita coisa boa acontecendo. Vai daí, Edu. Flávia, antes aqui em Petrópolis, chovia, alagava. Agora o novo túnel extravasor já está ajudando a evitar enchentes. E tem muito mais. Gisele, é com você. Dona Maria, e o teleférico? Ah, minha filha, parou no tempo. Ah, mas isso foi antes. Agora falta pouco para voltar. E vão ser mais de 100 mil passageiros todos os dias. Tá pronta para ir? Eu quero ser a primeira. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Estamos de volta e olha, tudo pronto para a gente conferir os principais destaques do mundo do esporte. Então vamos ao Correio Esportivo com Hugo Petersen e Gabriel Toledo. Começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, um momento de focar em esporte aqui na TV Correio da Manhã. E nessa edição a gente vai focar em tênis e também em futebol.
Começamos a nossa edição de hoje falando de futebol internacional de seleção brasileira. Isso porque o Brasil entra em campo neste sábado para disputar mais um amistoso, desta vez contra o Senegal. Mesmo sendo contra uma seleção africana, esse jogo vai ser disputado na Europa, mais precisamente no Emirates Stadium, o estádio do Arsenal, em Londres. Toledo, a gente tem que destacar aqui que esse é um jogo muito importante, porque na Copa do Mundo se enfrentam seleções de diversos continentes. Vamos enfrentar muito provavelmente seleção aqui da América do Sul, da América do Norte, da Europa. Com vários estilos de jogo. Exatamente, e as seleções africanas estão incluídas também. Inclusive, na Copa do Mundo de 2022, o Brasil jogou contra Camarões e perdeu. Foi uma seleção alternativa, é claro, o Brasil já estava classificado e jogou com um time B ali, mas ainda assim perdeu. E se o time tivesse tido essa preparação, tivesse jogado contra outras seleções do continente, poderia ter performado melhor. E é claro, é sempre bom a gente destacar esses diferentes testes que a seleção tem que passar. Exatamente. E em 2023 o Brasil também jogou contra o Senegal e perdeu. Exatamente. Aquele período bem conturbado da seleção brasileira. Foi onde ali começou a dar, dar indícios de que poderia dar errado, né? Exatamente. Aí deu muito errado. Deu muito errado. Mas agora a seleção tá mudando de cara, tá com o carro Ancelotti, tá conseguindo bons resultados. Perdeu bem. Exatamente. Perdeu aquele último joguinho das eliminatórias, porém o trabalho ainda está sendo formado e tem muita coisa acontecendo nesse Brasil. E a gente geralmente traz aqui para vocês, é claro, a escalação provável. Mas hoje a gente vai fazer diferente. Vamos fazer o que a gente considera que seria a nossa seleção ideal para esse jogo contra o Senegal. Exatamente. O goleiro, acho que não tem muita dificuldade em escolher, não. Pelo menos nesse primeiro jogo, né, Hugo? Exatamente. Entre os convocados, para mim é muito claro que é o Ederson, porque para mim os outros nem deveriam ter sido convocados. Exatamente. Eu iria no Ederson também. Nos defensores, aí a briga já fica um pouquinho mais legal. Na lateral esquerda, eu iria com o Luciano Juba, que tem que ser testado, primeira convocação dele. Na lateral direita, é um verdadeiro tanto faz. Todos os dois, tanto Paulo Henrique quanto o Wesley, jogaram muito bem pela seleção. E cada um pode jogar um joguinho para ficar justo com cada um. Mas eu iria com o Paulo Henrique nesse primeiro jogo. Eu também iria com o Paulo Henrique nesse primeiro jogo, principalmente para aproveitar aquele gás que foi a primeira partida dele como titular, o jogo contra o Japão, que ele fez até gol. E a gente tem que destacar também que a gente pode ter duas seleções em cada tempo. Então, o Brasil pode jogar com o Paulo Henrique no primeiro tempo, o Wesley no segundo. É um bom teste. Para mim, esses daqui são os dois laterais direitos que no momento são os mais preparados, inclusive para ir para a Copa do Mundo. Exatamente. Aí para a zaga, eu acho que também não tem muito mistério não. Também. Tem só uma pequena dúvida. Qual é a melhor combinação? Porque nós temos Éder Militão, Gabriel Magalhães e Marquinhos. No momento, eu iria de Gabriel Magalhães e Éder Militão, que para mim são os dois que estão jogando melhor. Apesar do Marquinhos ser o capitão, mesmo assim. Exatamente. O Marquinhos também está fazendo uma ótima temporada, fez um ótimo ano, uma ótima temporada na temporada europeia passada, foi campeão da Champions, mas nesse exato momento eu escolheria Gabriel Magalhães, que é para mim o principal zagueiro do Brasil para essa Copa, e também o Éder Militão, que quando está bem fisicamente, joga muito. Exato, e eu vou te falar que o setor da zaga do Brasil é o melhor setor, assim, que com várias opções, tanto vários que não foram convocados, vários que até foram convocados, que foram convocados algumas outras vezes, tem muita opção boa. Exatamente. Aí partindo para o meio campo, a gente tem aquela questão que é um time de volantes, né? A gente não tem nenhum meia muito ofensivo. Muito 10, né? Exatamente, não tem nenhum 10. E eu iria, é claro, com o básico que está dando muito certo, que é Bruno Guimarães e Casemiro. Eu acho que essa é a base da seleção para a Copa do Mundo, esse é o pilar central da seleção. Exatamente, eu incluiria o Paquetá aí também, nesse trio de meio de campo, se a seleção brasileira for jogar num 4-3-3 ali também. E no ataque também temos muitas opções boas, né? Exatamente, eu acho que no ataque a gente já começa a ter problema, porque é muito jogador bom para poder jogar. Só um destaque também que, num momento que o Casemiro estiver um pouco mais cansado, entraria com o Andrei Santos no lugar dele, que jogou bem pela seleção brasileira e está jogando muito bem pelo Chelsea. Muito bem, e tem um teste também, um reteste, pode-se dizer assim, que agora o Fabinho voltou para a seleção. A última convocação, inclusive, tinha sido na Copa de 2022. E é um teste porque é um jogador muito parecido com o Casemiro. Eu acho que era isso que o Ancelotti estava buscando, um jogador com as mesmas características dele. Exatamente, mas o nosso meio campo ali, a base é Bruno Guimarães e Casemiro, os outros são possíveis alterações do time. E para o ataque, que a gente está vendo que o Brasil está jogando com 4 atacantes ultimamente,
Eu iria de Estevão, isso daqui não é, para mim não é dúvida, tá jogando muito, muito bem. Vinícius Júnior, também não tem muito o que fugir. Rodrigo, e para mim a grande dúvida dessa seleção é quem é que vai ser esse quarto nome do ataque, que pode ser tanto o Paquetá jogando no meio campo, ou esse quarto nome do ataque que eu acho que seja mais provável. Eu daria o teste, vou ser muito sincero, pro Vitor Roque para ver como que ele vai se performar na seleção. Hugo, a gente tem muitos pontas bons, né? E eu acho que isso é até ruim, porque faltam 10. Faltam 10 nesse time, a gente tem Luiz Henrique, Estevão e Rafinha ali, que são que disputam a mesma posição. Eles são 3 jogadores assim muito bons. Exatamente. Rafinha, que a gente não vai falar dele hoje porque ele está machucado e não foi convocado. Mas aí fica essa dúvida pro ataque, que a gente tem para a posição de atacante, né, Toledo? A gente tem o Vitor Roque, tem o Matheus Cunha, que joga um pouco mais recuado, joga ali entre o 9 e o 10, faz aquele falso 9, e o João Pedro. Desses daqui, quem está jogando melhor nesse momento é o João Pedro. Mas já que o Ancelotti está promovendo muitos testes, eu iria de Vitor Roque. Exatamente. Aí eu acho que nas pontas seria exatamente isso. Vinícius Júnior, que ainda falta render pela seleção, isso é claro. Estevão na direita pelo momento no Chelsea, também pelo que tem jogado pela seleção. E no ataque fica essa dúvida. O Matheus Cunha pode jogar até como um 10, até como uma sombra ali do outro atacante. E o Vitor Roque também merece uma chance, porque é o melhor centroavante no Brasil hoje. Exatamente. E o Rodrigo, que eu acho que é aquele jogador que ele joga de ponta, mas ele também é meio ponto esquerdo. Ele joga onde ele quer. Exatamente. E ele acaba fazendo um pouco essa armação da seleção brasileira e joga, inclusive, com a própria camisa 10. Mas fica aí essa dúvida, esse ataque, que a gente já definiu qual seria o nosso, mas que muita coisa pode acontecer ainda. E é muito bom ter essa disputa e ser difícil de escalar, né? Exatamente. No mesmo dia desse jogo, o Flamengo também joga. O rubro-negro entra em campo pelo Brasileirão para fazer seu jogo atrasado contra o Sport lá na Ilha do Retiro. O jogo da disputa dos campeões de 87 está marcado para começar às 6h30 da tarde. E apesar desse jogo em plena data FIFA, é importante destacar que o Flamengo não vai ser o único time prejudicado na busca pelo título brasileiro. Isso porque o Palmeiras, o principal adversário do Flamengo, também joga no mesmo dia, mas o seu jogo é contra o Santos. Eu acho que esses jogos atrasados podem mudar bastante coisa no campeonato. Na minha opinião, o jogo do Palmeiras, é claro, é um pouco mais difícil. O Flamengo joga contra o último colocado. O Palmeiras tem um clássico ali, claro, tem uma discrepância enorme, mas também os dois times vão sofrer com os desfalques. E, na minha opinião, o Palmeiras sofre ainda mais. Exatamente, eu diria que principalmente por sofrer com os desfalques em um clássico, a situação do Palmeiras é bem mais complicada. E principalmente porque o Sport está muito mal nesse Campeonato Brasileiro, já está virtualmente rebaixado. Mas ainda assim, é ruim a gente ver esse final de campeonato com jogos atrasados e os times que estão disputando lá na frente, os dois líderes do campeonato, terem que jogar sem a força máxima nessa final, mas aí é uma questão do calendário. A gente está vendo que a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, está tentando fazer algumas alterações para melhorar isso para o ano que vem, melhorar essa situação que já é histórica, já é um problema histórico do calendário brasileiro, mas tá aí, essa final vai ser um pouco alterada por conta desses desfalques. Agora mudando um pouco de assunto, mas continuando no futebol, a Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal aprovou o projeto de lei 864 de 2019, que trata da profissionalização dos árbitros do futebol brasileiro. O texto, de autoria do senador Veneziano Vital do Rego, tramita desde 2019 e teve autoria do senador Romário, e agora segue para apreciação na Câmara dos Deputados. O texto do projeto de lei aborda pontos como a homologação de vínculo empregatício entre os árbitros e as federações estaduais e a CBF, permitindo que os árbitros passem a receber remuneração fixa e não apenas quando atuam em partidas, como ocorre atualmente. Além disso, com a profissionalização, os árbitros também passariam a ter acesso a direitos trabalhistas. Toledo, eu diria que essa é uma alteração no futebol brasileiro e na legislação brasileira muito necessária, que já era para ter acontecido há muitos anos. Os árbitros são profissionais como qualquer outro e precisam receber uma remuneração condizente com o ambiente que eles têm, condizente com a responsabilidade que eles têm. E direito trabalhista, né, gente? Já estamos em 2025. Exatamente. Eles já tinham que receber isso há muito tempo. A gente tinha um tempo atrás a Lei Pelé, né, que mudou bastante coisa em relação às regras trabalhistas dentro do futebol, mudou bastante coisa de lá pra cá. E assim, os árbitros também fazem parte do jogo. E eu acho que isso é muito bom para fazer o jogo ser melhor, né? Exatamente. Quanto mais profissionalizados, capacitados eles estiverem, melhor
Aí a gente espera que tenha uma melhora na arbitragem brasileira, que está sofrendo com muitas polêmicas há muito tempo. Toda rodada a gente comenta algum erro, né? Exatamente, é em 2025, 2024, 2023, e é um problema histórico no futebol brasileiro. E conforme eles estiverem mais capacitados, a gente torce, é claro, e o futebol tende a melhorar, o espetáculo tende a melhorar. Exatamente, e ainda, é claro, a gente segue acompanhando toda essa história e a gente traz, é claro, para vocês. E agora partindo, e para finalizar nossa edição com o tênis, com um lugar assegurado no top 30 do mundo ao fim desta temporada, João Fonseca, atual número 24, vai mudar de patamar e passará a integrar uma relação de jogadores especiais em 2026. De acordo com o regulamento da ATP, os 30 primeiros colocados do ranking mundial no fim de cada ano têm algumas obrigações a cumprir nos 12 meses seguintes. O atleta nesta seleta lista é chamado de Commitment Player, que é o jogador de compromisso na tradução do inglês. Dentre as exigências, um dos top 30 precisa disputar 8 dos 9 torneios da série Masters 1000 e 5 campeonatos com selo ATP 500. Ou seja, teremos o João nas quadras em pelo menos 13 torneios diferentes em 2026. Toledo, uma ótima notícia para os brasileiros, para quem acompanha o tênis mundial, é ver mais o João Fonseca nas quadras. É muito bom a gente ver esse desenvolvimento do atleta, que já está no top 30 do mundo com apenas 19 anos. Exatamente, entra numa seleta lista também de atletas que entraram nessa lista dos top 30 muito novo, né? Exatamente. Mas, Toledo, infelizmente já acabou nosso tempo aqui e a gente se vê na próxima com mais um Correio Esportivo. É isso, gente. Até a próxima edição. Um beijo. E agora, depois do Correio Esportivo, nós vamos a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Aplicativo gov.br vai começar a avisar os usuários sobre o vencimento do passaporte. Brasileiros sacam mais de 455 milhões de reais esquecidos em bancos no mês de setembro. Produção industrial recua 0,4% em setembro. Natal Sesc Rio é aberto oficialmente com grande espetáculo no Palácio Quitandinha. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito. Um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa
todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Segurança com inteligência, estratégia e ação. Antes não tinha, agora tem. O governo do estado investe mais de 16 bilhões por ano em câmeras de reconhecimento facial, central de vídeo monitoramento, mais policiais, viaturas e muito mais. É isso, Edu. Flávia, antes entrava e saía governo, os bandidos seguiam armados. Hoje o Rio bate recordes na apreensão. Antes, o investimento do Segurança Presente era só na capital. Agora são mais de 50 bases em diversas regiões. Vai daí, Gisele. O Rio sempre teve vocação para grandes eventos, certo, Tenente? Positivo. Agora também dá show em planejamento. Antes, não tinha estratégia. Agora, temos até uma agência central de inteligência. Isso dá mais agilidade nas investigações, né, Major? Claro, Flávia. Positivo. Bota positivo nisso. O Rio de Janeiro tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Estamos de volta. E bom, gente, os usuários que têm conta no aplicativo gov.br vão passar a receber notificações sobre o vencimento do passaporte. O alerta será enviado pelo próprio sistema em parceria com a Polícia Federal. As mensagens serão encaminhadas em 3 momentos: 8 meses, 3 meses e logo após o vencimento do documento. A previsão é que em 2026, quase 2 milhões de pessoas sejam lembradas da renovação. Para receber o aviso, é preciso ter conta prata ou ouro na plataforma. O recurso faz parte da caixa postal do gov.br, que já enviou mais de 30 milhões de mensagens personalizadas sobre serviços como Enem, INSS e carteira digital de trânsito. E agora, falando em economia, o Banco Central divulgou novos dados sobre o dinheiro esquecido pelos brasileiros em bancos e outras instituições financeiras. Em setembro, mais de 450 milhões de reais foram sacados, mas ainda há quase 10 bilhões de reais disponíveis para resgate. Os brasileiros sacaram em setembro deste ano 455 milhões e 680 mil reais em valores esquecidos no sistema financeiro, segundo dados divulgados na terça-feira pelo Banco Central. Desde a criação do sistema Valores a Receber, já foram devolvidos mais de 12 bilhões de reais, mas ainda há mais de 9 bilhões de reais disponíveis para saque. Vale destacar que mais de 48 milhões de pessoas físicas e 4 milhões de empresas ainda não retiraram dinheiro. O sistema permite consultar se há valores esquecidos em contas bancárias, consórcios, cooperativas de crédito ou outras instituições financeiras. A consulta pode ser feita pelo site valoresareceber.bcb.gov.br, informando o CPF ou CNPJ e a data de nascimento ou abertura da empresa. Se houver valores a receber, é preciso fazer login na conta gov.br nos níveis prata ou ouro, com verificação em 2 etapas. O resgate pode ser feito diretamente com a instituição pelo próprio sistema do Banco Central ou automaticamente por meio da chave Pix do tipo CPF. O Banco Central reforça o alerta para golpes, já que todos os serviços do sistema são gratuitos. Além disso, a recomendação é não compartilhar senhas nem dados pessoais.
E a produção da indústria brasileira recuou 0,4% na passagem de agosto para setembro. O resultado elimina parte do crescimento de 0,7% que havia sido registrado em agosto. E na comparação com setembro do ano passado, a produção industrial cresceu 2%. Já no acumulado de 12 meses, o setor teve alta de 1,5%. Os dados fazem parte da pesquisa industrial mensal divulgada neste mês pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O desempenho de setembro coloca a indústria em um patamar 2,3% acima do período anterior à pandemia de Covid-19 e 14,8% abaixo do maior ponto já alcançado em maio de 2011. O setor industrial, ao mostrar variação negativa de 0,4% em setembro de 2025, frente ao mês imediatamente anterior na série com ajuste sazonal, elimina parte do avanço de 0,7% registrado em agosto. O IBGE apurou que na passagem de agosto para setembro, houve uma queda de produção em 12 das 25 atividades industriais pesquisadas. No período de abril a setembro, 4 atividades tiveram resultado negativo. O resultado de agosto foi o recuo mais intenso desde maio. Observa-se redução no ritmo de crescimento ao longo do ano, uma vez que o setor industrial havia mostrado expansões de 2% no primeiro trimestre e de 1,3% no fechamento do primeiro semestre de 2025. A taxa básica de juros no país, a Selic, está em 15% ao ano, maior patamar desde julho de 2006. A taxa é decidida pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, que defende o nível elevado como combate à inflação, que acumula 5,17% em 12 meses. Desde setembro de 2024, a inflação está acima do teto da meta do governo, que vai até 4,5%. Ao esfriar a economia, a taxa de juros alta tende a diminuir a procura por bens e serviços, de forma a frear a inflação. O efeito colateral é o obstáculo à geração de emprego e crescimento econômico. E bom, gente, o Palácio Quitandinha foi o cenário escolhido para o início do Natal Sesc Rio aqui em Petrópolis. A cerimônia de abertura reuniu autoridades, convidados e o público que acompanhou o acendimento da árvore e um show de luzes e cores que deu início à programação natalina da cidade. O evento começou com um coquetel no Café Concerto, dentro do Palácio Quitandinha. Participaram o vice-prefeito Baninho, representando o prefeito Ingo Rames, o secretário de Turismo Pablo Kling, além de vereadores, secretários municipais e representantes das esferas civil, militar e religiosa. Um momento que para nós é muito gratificante. Nós sabemos a importância dessas iniciativas para atrair pessoas para os municípios, movimento econômico, para que haja desenvolvimento, geração de emprego e renda. Então nós sabemos a importância. Além do que, nós queremos reforçar cada vez mais o espírito natalino. Logo depois, todos seguiram para a área externa do palácio, onde aconteceu o acendimento da árvore de Natal e a projeção do videomapping nas paredes do prédio histórico, um dos momentos mais aguardados da noite. Com animações natalinas, Papai Noel, duendes, presentes e muita cor, o espetáculo encantou o público que lotou em torno do lago. A programação de abertura terminou no Teatro Mecanizado, com um musical especial marcando de forma emocionante o início do Natal Sesc Rio em Petrópolis. Vamos agora à previsão do tempo para esta sexta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Vamos chegando ao fim de mais uma semana e, como a gente costuma falar aqui na TV Correio da Manhã, chegou a previsão do dia mais esperado da semana, sexta-feira. E claro, a gente quer saber como é que vai estar a previsão. E por isso, eu já estou aqui ao vivo com o Gabriel Toledo, que depois de um longo período de férias, voltou aqui para a nossa TV. Então, Toledo, boa tarde para você, chegando a sexta-feira. E aí, como é que vai estar a previsão do tempo? Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu comentei durante essa semana com o Hugo que estava bastante frio e parecia que esse calor não ia chegar. Mas olha, amanhã, sexta-feira, vai ser um dos dias mais quentes dessa semana
mas vai chover. Em Nova Friburgo, por exemplo, a previsão é de sol e tem aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas devem variar entre a mínima de 15 e a máxima de 25 graus. Em Teresópolis, o dia nesta sexta-feira será de sol, com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens à noite, mas sem chuva. Os termômetros variam entre a mínima de 17 e a máxima de 25 graus. Aqui em Petrópolis, o dia segue essa mesma tendência, com previsão de sol, com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite, a chuva para. As temperaturas também vão variar entre a mínima de 17 e a máxima de 25 graus. Já em Paraíba do Sul, claro, o dia vai estar ainda mais quente, com variação entre a mínima de 19 e a máxima de 32 graus. A previsão é de sol, com um aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e também de noite. E para finalizar a nossa previsão, o dia em Três Rios será como em Paraíba do Sul, também com sol e nuvens pela manhã e com a chuva chegando no período da tarde, podendo seguir até a noite. Os termômetros também vão variar entre a mínima de 19 e a máxima de 32 graus. Olha, Rafa, igual eu falei, a gente reclamou que estava bastante frio e agora finalmente esquentou. Toledo, eu também comentei sobre isso aqui ontem com a Mari, porque a gente vinha falando no início da primavera que a primavera teria uma carinha de verão, né? Aqueles dias bem abafados e com chuva, mas a gente teve dias muito frios aqui, agora no finalzinho do mês de outubro, no início do mês de novembro, mas agora parece que tá voltando aquela previsão que a gente já vinha falando. Os dias mais quentes, com as máximas ali chegando próximo aos 30 graus e ultrapassando os 30 graus ali na região centro-sul, e aquela previsão de pancada de chuva em algum momento do dia, né? Aquele período, aquele clima bem característico de verão ainda durante a primavera. Então, Toledo, muito obrigada por suas informações e essa foi a previsão do tempo para esta sexta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais. Siga a gente para se manter sempre informado. Bom, gente, amanhã é sexta-feira, então vocês já sabem, nosso encontro está marcado. Eu estarei ao vivo a partir de 1h da tarde, esperando por vocês. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.